Olá família, tudo bem com vocês? Como o vídeo passado foi breve, esse também vai ser breve. Eu não posso deixar registrado aqui no nosso canal uma crítica construtiva ou uma crítica preventiva entre todos os estados da Federação Brasileira. Os 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós sabemos o que estamos passando com essa pandemia. Somos o segundo país do mundo com o maior número de mortes devido ao Covid-19. O que me deixou preocupado, apesar de todo esse problema que estamos passando, o brasileiro já está passando, com mais de 51 mil brasileiros que perderam a vida. Eu vi essa semana que os estados onde tem mais número de vítimas mortais com Covid-19 é o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Pois bem, mas é tanta incompreensão desses dois governadores, apesar desses dois estados estar no topo dessa crise, que eles liberaram a volta do futebol, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia de liberar o futebol nesses dois estados. Inclusive no estado do Rio de Janeiro, já está bem mais adiantado para o início do campeonato do Rio de Janeiro do que em São Paulo. Mas isso não é atenuante nem agravante. Eu fico pensando com meus botões, até que ponto chega o ser humano pelo dinheiro? Se não permite que o comércio de rua abram, não permite que os shopping centers abram, não permite nada. Mas, no entanto, libera o futebol. Eu pergunto a vocês, e a vida desses jogadores, desses profissionais do futebol? Será que não vale nada para esses governadores? Porque por trás de cada jogador de futebol existe uma família que está esperando ele em casa. Basta ver o último jogo pelo Campeonato Carioca do Flamengo, onde morreram, que você pode até estar falando, mas o estádio vai ser fechado. Era o mínimo que deveriam fazer, né? O estádio fechado. Isso é o mínimo. Mas vamos ter dentro de campo, com comissão técnica, mais ou menos 50 pessoas. Vai haver contato físico. Os atletas cansados vão respirar mais fundo, porque automaticamente vai faltar ar. O grau, acredito eu que o grau de contaminação é infinitamente maior para quem trabalha numa loja, que tem um número de clientes fiscalizado. Só pode entrar 30% de cliente, dependendo do tamanho da loja. Mas eles liberaram o futebol. Voltando ao jogo do Flamengo, foi com os portões fechados. Mas a torcida inflamada se concentraram na entrada do estádio. E chegou a morrer dois torcedores. Essas duas mortes não poderiam ter sido evitadas? Poderia, lógico que poderia. Mas o problema nosso aqui no nosso país é que esses administradores públicos que nós os elegemos para nos representar, a partir do momento que eles são eleitos e são diplomados,
Eles esquecem do compromisso, esquecem do povo, esquecem da gente. Eles não valorizam mais as nossas vidas. Então fica aqui o meu repúdio à CBF, que para mim é uma organização criminosa também. Fica aqui o meu repúdio a essa decisão do governo do estado do Rio de Janeiro e do governo do estado de São Paulo. Erramos. Mas porque nós erramos na eleição passada, não significa que temos que concordar com esses absurdos que esses governadores vêm cometendo. Não tem estratégia nenhuma para controlar essa pandemia. Eu não sei o que foi, quem foi as comissões de saúde pública. Eles não divulgam quem foi esses que liberou, que falou que podia voltar o futebol aqui no Brasil. Não pode, nós estamos batendo um recorde após recordes de mortes. Dia após dia. Até em respeito a essas mais de 51 mil famílias que perderam um ente querido, até em respeito, eu gosto de futebol, mas tenho minha opinião contrária. Esse não é o momento do futebol voltar. Esse é o momento de valorizar a vida, não valorizar a parte econômica. Então fica aqui o meu repúdio a essa decisão desses dois governadores incompetentes, o de São Paulo e do Rio, por ter liberado a volta do futebol. Num momento como esse que estamos passando. Eles proibiram o futebol muito cedo, quando tinha menos de 1.000 vítimas do Covid-19 aqui no Brasil. Tínhamos menos de 1.000 vítimas fatais. Eles proibiram o futebol. Agora que estamos com a média de mais de 1.000 vítimas fatais por dia, eles liberam a volta do futebol. Isso é que eu não entendo. Isso é que eu não entendo. Que decisão maluca é essa? Eles têm que assumir que ele fechou toda a atividade econômica brasileira antes do tempo. Aí agora são obrigados a abrir toda a produção econômica do país em plena pandemia, onde o número de vítimas está aumentando a cada dia mais. Então fica aqui o meu repúdio. Eu não vou falar muito sobre esses dois administradores, porque tanto de São Paulo quanto do Rio não merece o meu respeito, então não merece nem eu estar perdendo tempo aqui falando dessas duas pessoas. Agora eu lamento. Lamento pelos jogadores, lamento pela família dos jogadores, que vão ser obrigados, em plena pandemia, voltar às atividades profissionais. Tem outras áreas bem mais importantes para a economia brasileira do que o futebol. E, no entanto, não estão podendo voltar às suas atividades. E esses imbecis resolvem liberar o futebol. Tá? Então, eu queria aqui deixar registrado aqui o meu repúdio a essa decisão e falar diretamente para o governador do Rio de São Paulo, que se vocês dois agirem com dignidade, haverá 2 canalhas a menos aqui no Brasil. Obrigado.